Boa tarde, turminha. Vamos para nossa aula de geografia? Então, vamos abrir o nosso livro na página 270 e começar colocando a data. Hoje é dia 10/7/2020. Turminha, então nós vamos continuar aprendendo sobre o tema trabalho. Hoje nós vamos aprender sobre o trabalho formal e o trabalho informal. Então, vamos começar aí na página 270. Pessoal, então a gente aprendeu na aula passada sobre os trabalhos remunerados e não remunerados. Os trabalhos remunerados, aquele que recebe o dinheiro, o salário, eles podem ser de dois tipos, formal ou informal. Então a gente vai aprender agora sobre o trabalho formal. O trabalhador formal é aquele que tem um empregador, que cumpre um horário determinado e deve comparecer a um local para desenvolver o seu trabalho. Em contrapartida, o empregado recebe um salário, então ele faz o trabalho dele, lá no horário dele, ele cumpre tudo certinho e recebe um salário e tem garantido alguns direitos. Então, são exemplos de direitos trabalhistas. Se você é um trabalhador remunerado e um trabalhador formal, você vai ter alguns direitos trabalhistas. Então, você vai trabalhar e vai ter férias para passear e viajar. Férias remuneradas. Você recebe também enquanto você está de férias, enquanto você está descansando. O 13º salário, que é o pagamento de um salário a mais no final do ano, também é um direito do trabalhador. A licença maternidade, que é um direito da mulher que teve o seu bebê, né, e vai ter que ficar em casa por alguns meses cuidando da criancinha até ela ficar um pouquinho maior só, ela também vai continuar recebendo esse salário enquanto ela está em casa cuidando do filhinho. E aí depois ela volta. Então ela continua recebendo esse salário mesmo estando em casa cuidando do filho. A aposentadoria, que é uma remuneração mensal que o trabalhador recebe quando atinge uma certa idade e deixa de trabalhar. Então ele trabalhou bastante durante todo o ano, aí ele se aposentou. Ele não trabalha mais, mas ele tem a aposentadoria dele, que é um salário mensal, né, todo mês. Ele vai receber esse salário, né? Mas não vai estar mais trabalhando, porque ele já trabalhou a vida inteira dele, agora ele já atingiu uma certa idade e agora ele vai receber sem trabalhar. Esse é a aposentadoria, tá bom? Esse direito é a aposentadoria. Todos os dias, assim que o sol nasce, uma multidão sai de casa para trabalhar. Gente que vai para a lavoura, para a indústria, para o comércio. E é a força dessas pessoas que faz o Brasil crescer. Hoje, nosso país já é uma das maiores economias do mundo. Cuidar dessas pessoas é missão de todos nós, que devemos zelar pelos direitos do trabalhador. E você sabe que direitos são esses? Talvez o primeiro a ser lembrado seja o salário mínimo. Por lei, nenhum trabalhador pode receber como salário um valor menor do que o mínimo. Ele deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas e preservar o poder aquisitivo do trabalhador. Para garantir isso, o valor mínimo é reajustado periodicamente. Mas existem ainda outras conquistas importantes, como o FGTS. Todos os trabalhadores contratados a partir de outubro de 1988 pelo regime de CLT têm direito à abertura de uma conta vinculada em seu nome, onde o empregador faz depósitos mensais no valor equivalente a 8% do salário. Assim, o trabalhador tem a oportunidade de formar um patrimônio que pode ser sacado na hora de comprar a casa própria, na aposentadoria, na demissão sem justa causa ou no caso de algumas doenças graves. A CLT garante ainda ao trabalhador o direito ao 13º salário, que deve sempre ser pago pelo empregador em duas parcelas, a primeira até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. Outro direito garantido é o de tirar férias. O trabalhador tem direito a 30 dias corridos de férias remuneradas após 12 meses de trabalho.
Se quiser, ele pode vender até 1/3 de seu período de folga. A lei garante ainda o direito a receber vale-transporte com desconto de até 6% do salário bruto. Já o trabalhador que perdeu o emprego sem justa causa tem direito ao seguro-desemprego, uma ajuda financeira até que o trabalhador arranje um novo posto de trabalho, que é pago em até 5 parcelas. E ainda tem um abono salarial. Todo trabalhador que recebeu em média até 2 salários mínimos trabalhou com vínculo empregatício ao menos 30 dias no ano anterior e está cadastrado no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos, tem direito a receber um salário mínimo anual como abono salarial. Como você percebeu, nenhum trabalhador está sozinho. Existem leis que garantem os direitos de todos a uma vida mais tranquila e feliz. É o Brasil cuidando dos brasileiros. Então vamos agora para o trabalho informal. O trabalho informal é aquele que não é registrado na carteira de trabalho, nesse documento. Ou seja, não há vínculo nenhum entre o empregador e a empresa contratante. Assim, o trabalhador informal não possui direitos estabelecidos por lei, como remuneração fixa, o salário fixo, férias e outros direitos trabalhistas, como a gente viu aqui na primeira parte do texto. Então, agora eu vou mostrar para vocês essas 2 palavrinhas que destacou aqui nessa página. Empregador, pessoa ou empresa que necessita do trabalho de outras pessoas. E empregado é a pessoa que troca o seu trabalho ou seu tempo por uma remuneração, exercendo suas funções a um empregador. Então, o empregador é aquele que precisa do trabalho das outras pessoas. Ele precisa do meu trabalho e eu sou o empregado. Então, eu vou lá, faço o meu trabalho, cumpro o meu horário e, em troca, eu recebo o meu salário, a minha remuneração, tá bom? Porque eu fiz tudo que ele falou para eu fazer, tudo que ele pediu para eu fazer, eu estou fazendo. Então, ele vai me pagar por isso. Página 271. No Brasil, vem aumentando o número de trabalhadores informais. E isso não é bom. Traz prejuízos para o país e para os trabalhadores, que ficam desamparados de qualquer tipo de direito e segurança, porque eu sendo um trabalhador informal, eu não vou ter os meus direitos garantidos. Então, no Brasil, esse número de trabalhadores informais, sem direito, na carteira, sem ter um registro na carteira, que é um documento, está trazendo prejuízo para o país e também para eles mesmos, que ficam desamparados sem nenhum direito. Então, nós temos aí a primeira imagem, que mostra muitos trabalhadores informais atuando aí na rua, vendendo comidas e outros produtos. Na fotografia, mostra aí o comércio ambulante na rua da cidade de Fortaleza, no Ceará. Essa imagem é de 2018. Veja agora a quantidade de trabalhadores formais e informais no Brasil em 2018. Então, nós temos aí esse documento azul, que é tipo um livrinho. Esse é o documento, é a carteira de trabalho. Então, quando eu vou lá, eu vou trocar o meu trabalho por um salário, nessa empresa, eu levo esse documento e ele anota tudo aí. O salário que eu vou ganhar, o que eu tenho que fazer, qual é a minha função. E então eu tenho meus direitos garantidos, porque está tudo aqui registrado nesse caderninho azul. Então vamos lá comparar. Olha, total de trabalhadores no Brasil em 2018. Então, esse caderninho azul aí é onde fica registrado todos os direitos do trabalhador, a função que vai exercer, quanto de salário que vai ganhar. Então, vai estar tudo registrado as informações nesse caderninho azul, que se chama carteira de trabalho. Então, vamos aos números. Trabalhador formal, 53,9 milhões. Tem esses direitos aí registrado com um caderninho desse. Aí do outro lado aí, o acordo de mão só, que não tem registro em documento nenhum. Trabalhador informal, 37,3 milhões de pessoas estão trabalhando sem ter seus direitos garantidos, Então, o trabalhador formal, ele tem os direitos garantidos registrados nessa carteira de trabalho, que é esse caderninho azul. Férias,
13º, licença maternidade, que é quando a mulher ganha o nenê, pode ficar um tempo cuidando do filho em casa. A aposentadoria, né, que eu vou receber esse salário mês a mês, porque eu já trabalhei a vida inteira, eu atingi uma certa idade e não preciso mais trabalhar. Então, são alguns direitos que o trabalhador informal não tem, porque não está ali no documento. Então, se está no caderninho azul, é um trabalhador formal, então recebe os direitos. Se não está no caderninho azul, é um trabalhador informal, um acordo de mão, um acordo de boca, então não tem direito nenhum. Agora nós temos aí, ó, o trabalho autônomo. O trabalho também pode ser desempenhado de forma autônoma. Então, o trabalhador autônomo é aquele que exerce suas funções por conta própria. Eu vou fazer o horário que eu quiser, eu vou ser o meu patrão, entendeu? Não tem, ele faz o trabalho dele por conta própria. Seu trabalho geralmente segue as regras estabelecidas de um contrato feito entre um trabalhador e um cliente. Ele chega lá, olha, eu vim fazer aí o trabalho, eu vou trabalhar só segunda e terça e venho 2 horas, tudo bem? E fecha aí esse contrato com o cliente. Então ele trabalha de maneira autônoma, por sua conta própria, do jeito que ele achar melhor. Então é ele que vai criar a regra dele, ele que vai fazer a regra dele de como ele vai trabalhar, o horário que ele vai trabalhar, o dia que ele vai trabalhar, é ele que vai criar. E agora nós temos 2 perguntinhas. Número 2. No Brasil, há mais trabalhadores formais ou informais? 3. Quais são as principais diferenças entre os trabalhadores formais e informais? 2 perguntinhas fáceis para responder, não precisa escrever aí no livro, tá? Porque aí é só para a gente conversar. Então, se você tem ainda alguma dúvida, você pode olhar aí na imagem que responde a pergunta número 2 e a número 3 são aqueles direitos, né? Quem é trabalhador formal tem direitos, né? Registrado na carteira de trabalho, que é um documento, e o trabalhador informal ele trabalha também, né, do mesmo jeito, só que ele não tem nenhum direito garantido para ele, tá? Página 272. Pelas lentes da história. Por meio do trabalho, as pessoas buscam atender às suas necessidades e a realizar seus objetivos. Uma das consequências do trabalho é a modificação das paisagens. Veja a seguir 2 fotos retratando o mesmo lugar, só que em tempos diferentes. A gente já fez uma atividade assim, né? Então, nós temos 2 fotos do mesmo lugar, só que em tempos diferentes. A primeira foto é de 1947 e essa segunda foto é de 2015, é uma foto mais recente. Então, é para a gente comparar aí, observar as 2 imagens, né? Como era antigamente e como é agora. Então, você pode observar aí de pertinho, esse é um túnel conhecido como 9 de Julho, na região central da cidade de São Paulo. E agora, depois dessa observação dessas imagens e também a leitura da legenda, você vai responder. Você vai comparar as 2 fotos e vai responder essas 4 questões. Quais foram as principais mudanças no lugar retratado? Então, você vai observar aí as 2 imagens e vão ver quais foram as principais mudanças que aconteceram. Uma mudança que a gente vê assim rapidamente são os prédios, né? Na primeira imagem não tinha aquele monte de prédio lá atrás, e na segunda já tem. Número 2. Quais trabalhadores você acredita que contribuíram para a alteração dessa paisagem? Será que foram trabalhadores formais, informais ou trabalhadores autônomos? Número 3. Por que você acha que essas transformações ocorreram? 4. O que você acha dessas transformações? Elas apresentam aspectos positivos ou negativos? Quais são? Aí são opiniões de vocês, o que vocês acham através da observação das imagens, tá bom? Agora vamos para a nossa última atividade. Representar para conhecer. Todos os lugares sofrem alteração com o tempo. Mostre para os colegas o que mudou na rua, no bairro ou na cidade onde você mora.
Para isso, siga as instruções. Então, nós temos aí 4 instruções. Com a ajuda do seu responsável, pesquise uma foto antiga da sua rua, do bairro ou da cidade em que você mora. Cole essa foto nesse quadro abaixo. Se você não tiver como imprimir essa foto, você pode fazer um desenho, não tem problema nenhum. C. No quadro da página seguinte, cole uma foto ou faça um desenho do mesmo lugar, mostrando como é a paisagem atualmente. Então, no primeiro quadro, uma foto ou um desenho antigo do seu bairro, da sua rua ou da sua cidade. E na outra página, uma foto de uma paisagem recente, tá bom? É a mesma que você vai desenhar em uma página, você vai desenhar na outra. É o mesmo lugar, só que em tempos diferentes. Na letrinha D é para você refletir aí, pensar quais trabalhadores devem ter ajudado a promover essas mudanças e quais as consequências dessas mudanças para as pessoas que vivem nesse lugar. Será que foram positivas ou negativas? As cidades se transformam com o passar do tempo. Ah, parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vô. Aqui, nessa mesma praça, há muito tempo. Você não deve se lembrar, mas acontece todo o tempo. Nossas cidades a se transformar, acompanhando o desenvolvimento. Onde não havia nada, agora passo uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo, tentando se adaptar a estes novos trabalhos. Nas cidades a se modernizar, um lugar abandonado, onde ninguém brincava, tem agora uma praça. Muitas cidades a crescer, melhorando a condição da nossa vida de montão. Hospitais, melhores escolas pra gente estudar. E podemos melhorar, fazer as coisas com mais consciência e preservar e educar e cultivar o bem. E agora a gente chegou no para organizar o pensamento. A gente vai ver agora
o resumo de tudo que nós aprendemos nesse capítulo de geografia. O trabalho, né? A gente aprendeu bastante coisa sobre o trabalho, as pessoas trabalham. Então, aqui embaixo você vai fazer a leitura e vai relembrar tudo que você aprendeu. Pessoal, então por hoje é só. Encerramos mais um capítulo. Então, bom final de semana para vocês. Descansem um pouquinho e até segunda-feira. Tchau, tchau.